Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Estão aí ou não? Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias, e por dias Ele vem falando, repetindo, e esse último louvor principalmente, falou muito forte, quando fala na questão de a gente se render, quando fala na questão de nós entregarmos ao Senhor aquilo que nós temos, e é muito difícil nesses dias, nós podermos entregar ao Senhor, confiar, se nós não temos a convicção do caráter de Deus, se nós não temos a convicção que o Senhor é poderoso a fazer infinitamente mais. E são dias que o Senhor tem falado muito. Esse ano é um ano que o Senhor tem falado ao meu coração sobre conhecer a Deus, porque quem confia em Deus é porque teve experiências com Deus. Quando você olha uma pessoa de muita fé, com certeza muito foi amado, várias experiências ele teve para poder crer em algo que ele não conseguia mensurar. Então quando nós cantamos que nós entregamos tudo ao Senhor, é porque nós confiamos muito nele, ou nós não entregamos deliberadamente porque nós não temos certeza do quanto Ele pode fazer por nós. E é uma noite de entrega, mas é uma noite que, mais importante que aquilo que tu dá, é aquilo que o Senhor devolve a ti, é aquilo que o Senhor te alcança nessa noite, que é a palavra dEle, o poder da palavra, o poder de transformar as nossas vidas através da palavra do Senhor, amém? Eu quero orar sobre as ofertas e os dízimos. Se você tem entendimento sobre isso, e você quiser entregar ao Senhor, eu quero que tu faça isso com alegria e com entendimento. Então se você trouxe a tua oferta, se você tem o teu dízimo, eu quero te convidar a pegar ela, eu quero orar com você, e que tu faça isso com leveza, com liberdade, sabendo que Deus é fiel. O Senhor não precisa do nosso dinheiro de forma alguma. A única coisa que o Senhor quer é a nossa fidelidade. E como é difícil ser fiel quando nós nos confrontamos na nossa fé. E é sobre isso que nós falaremos essa noite. Então eu quero te convidar, se você tem a tua oferta, pega na mão. Se você vai fazer um Pix, segura, eu quero orar contigo primeiro. Feche teus olhos. Pai, nós falamos, Pai, que entregamos tudo a Ti. E nessa noite, Senhor, nós queremos ofertar ou dizimar com entendimento, porque nós não somos levados por ventos de doutrina, mas nós temos entendimento, clareza da Tua fidelidade, Senhor. Quando nós devolvemos algo a Ti, Senhor, é porque nós sabemos que nós estamos dando aquilo que nós temos, e se nós temos é porque o Senhor é um Deus bom. E nós somos testemunhas disso. Nós temos vivido, comido, experimentado de tudo aquilo que Tu tens nos alcançado, Senhor. Recebe tudo isso, Senhor, em sinal do nosso amor por Ti, da nossa fidelidade, Senhor, sabendo que nós não entregamos porque nós temos medo, nós entregamos porque nós sabemos que Tu és um Deus fiel, e em Ti nós confiamos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que hoje estão passando dificuldade, aqueles que gostariam de estar ofertando e não têm, mas que a Tua graça, Senhor, alcance a todos, não pelo aquilo que nós devolvemos, mas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e em Ti nós confiamos, Pai, em nome de Jesus, amém. Traz a tua oferta.
Você consegue cantar isso novamente? Fecha teus olhos. Agradece ao Senhor. Aleluia, sei que é sim. Se você tem a tua Bíblia, eu queria convidar você a abrir no livro de Tito. Eu quero caminhar com vocês num pequeno livro, composto por 3 capítulos, aonde Tito é uma carta de Paulo a um jovem moço que pastoreava uma igreja na Grécia, na época reconhecida como Creta. Tito iniciou seu ministério na mesma época de Timóteo. Ambos foram instruídos por Paulo, aonde numa passagem pela Grécia Tito fica, recebe um chamado pastoral e ali ele fica. E Paulo, em uma das suas oportunidades em instruir sobre a igreja, ele escreve uma carta. Essa carta então é uma epístola, uma carta de Paulo enviada a Tito. E essa carta é específica sobre a igreja de Creta. Eu quero que vocês entendam o contexto que ela está colocada. A Grécia é uma cidade rodeada por ilhas, onde o continente é muito regada pelo mar Mediterrâneo, e por ali se estabeleceu um povo bárbaro. Assim como nos dias de hoje, nós temos visto a dificuldade de você estabelecer uma cultura dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, aonde as pessoas são tomadas pelo orgulho. São dias aonde a ofensa coordena as nossas próximas decisões. Tá tudo certo até que alguém se ofende e termina tudo. Assim é nos nossos relacionamentos, assim é no nosso emprego. Todas as movimentações são medidas pela ofensa. A ofensa hoje tem sido a moeda de troca da falta de gratidão. Por uma ofensa eu esqueço tudo o que aconteceu. Da onde eu vim, a oportunidade que eu ganhei, o tempo que eu passei junto. Só porque eu, na minha moeda, na minha razão, prefiro estar certo do que julgar se faz sentido. E a igreja de Creta, naquela época, estava passando por isso. Então abre comigo em Tito 3:15. Não, 3:1. 3:1. É Paulo falando a Tito: lembre a todos que se sujeitem ao governo e às suas autoridades, que eles devem ser obedientes e sempre prontos a fazer aquilo que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos uma verdadeira humildade. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos até no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e de inveja, e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, fala comigo, mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo, e nos deu nova vida por meio do seu Espírito Santo. Generosamente Ele derramou o seu Espírito sobre nós, por meio de Jesus, o nosso Salvador.
Por causa da sua graça, Ele nos declarou justo e nos deu a esperança que herdaremos uma vida eterna. Esta é uma afirmação digna de confiança. E eu quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos aqueles que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos a todos, então não se envolvam em discussões tolas sobre genealogias, contendas e debates sobre a lei. Essas coisas são inúteis e são perda de tempo. Até o 9. Embora nós não tenhamos no livro de Atos uma descrição completa sobre o ministério que aconteceu na igreja de Creta naquele período, Paulo, após uma saída de Roma, ele passa na Grécia e deixa ali Tito tomando conta daquela igreja. Essa carta poderia ser considerada uma recomendação de conduta aos cristãos. Ela tem todo o beabá cristão. Paulo ele faz uma recomendação de como aqueles homens deveriam se portar. Se você pegar e começar a ler ela ali em Tito 1, você vai ver que ele começa falando: vós homens, mulheres, filhos, vocês presbíteros. Ele começa a dar uma ordem e dizer como cada um deveria se comportar. Essa igreja era uma igreja tradicional, ortodoxa, uma igreja que estava debaixo do poder de Constantinopla, ou seja, tinha um peso cultural. E era muito difícil você mudar a cultura daquele lugar, porque eles já vinham cheios de si. A ilha tinha uma reputação muito difícil. Por quê? Porque o povo era bárbaro. O povo eram pescadores, era um povo que peleou muito, guerreou muito, mas que naquela época estavam sendo trabalhados nessa nova cultura do reino. E precisavam aprender sobre uma nova cultura. Eles já tinham uma cultura, mas eles precisavam agora estabelecer uma cultura do reino. E Tito, por ser muito jovem, tinha muita sabedoria para conduzi-los, mas eles olhavam para Tito e diziam: mas tu é um guri, tu não tem capacidade de nos conduzir. Mas Tito tinha bagagem, Tito tinha se instruído por Paulo. Ele era um homem santo, reconhecido, foi chamado e reconhecido para aquela obra naquele período. E por isso Paulo teve que mandar uma carta, e essa carta ela também é uma carta de ânimo, uma carta de confiança, dizendo para Tito: Tito, lembra de Deus, lembra sobre aquilo que eu te falei sobre Jesus Cristo. Então quando a coisa ficava feia, Paulo estava dizendo para Tito: Tito, lembra de quem te comissionou. Simples assim. Tá, mas o povo não entende, o povo não muda. E ele diz: cara, calma. Lembra de quem te comissionou. Tanto que ele está falando nesse versículo que a gente leu, ele está dizendo: lembra? Foi a misericórdia. Foi a bondade. Foi ela que mudou a minha realidade e mudou a tua. Agora pegará esse povo. Então era uma mensagem, sim, de instrução, mas era uma mensagem de esperança. Aonde Tito, no meio daquele movimento anticultural, não precisava entrar em discussões. Você viu que ele fala o termo discussões? Ele estava dizendo: cara, não discuta. Não discuta. Não fique perdendo tempo querendo saber se foi Jesus da raiz de Davi, ou se foi... Não perde isso. O importante aqui é que você mantenha a sã doutrina. Esse foi o termo utilizado, e eu espero que você leia esse texto para que você possa compreender aquilo que ele estava falando. Mas ele diz assim: vocês precisam manter uma doutrina sadia. E a palavra doutrina significa religião, significa costume, significa instrução. É uma organização, você entende? Isso é doutrina. Nós temos uma doutrina. A gente começa aqui, começa com louvor, depois a gente ora pela oferta. Isso é uma doutrina. Só a questão é que lá já tinha sido estabelecida uma doutrina bárbara, aonde eles pegaram um pouco de cada coisa, aonde eles trouxeram por viajar, por chegar pelo mar, por terem
alguns costumes até ali, e eu não quero nem entrar no mérito, mas você sabe o que o povo bárbaro tinha? Eles traziam consigo vícios de pornografia, eles traziam muita droga, muita bebida, e aí aquilo era a cultura deles. E aí chega um piá, estabelecendo uma nova cultura que os frutos não são rápidos. Quando você decide fazer um regime, no outro dia você não está magro, né? Quando você decide ficar santo, no outro dia você não está santo, mas tu está mais santo do que tu estava. Tu entende? Tito estava estabelecendo uma cultura, mas essa cultura demorava a se estabelecer. Os frutos demoravam a ser vistos. Parecia que aquilo que ele estava falando era vão. Como assim? Como assim? Você vai vir aqui agora e vai querer nos ensinar. Só que, de todo o contexto histórico desse livro, Paulo fala muito da questão de manter uma liderança sadia. E é sobre esse enfoque que eu quero dar nessa noite. Paulo instrui Tito, dizendo para ele: Tito, faz o seguinte, cara, nomeie algumas pessoas, estabeleça um relacionamento com elas, mostra para eles essa doutrina sadia, estabelece com eles um senso de responsabilidade, não negando a eles a verdade. E quando eles entenderem, eles serão um pequeno grupo que começará a crescer. E também contaminar o restante do povo. E agora eles verão o resultado daquilo que está sendo vivido. Então Paulo instrui a Tito que ele começasse conduzindo um pequeno grupo e formando uma liderança. Só que esse é o problema. É que muitas vezes nós, na nossa empresa, nós queremos mudar o produto final, que é a ponta, que é o operário. E muitas vezes quem está doente é a liderança. Nós chegamos na igreja e nós vimos só o cara que vem de vez em quando, o visitante. Mas a igreja não consegue transformar porque os líderes não estão firmes. Eles não conseguem enxergar pessoas para se espelhar, modelos para que eles possam construir. Naquele dia Tito era sozinho. Ele estava sozinho em meio a uma população. Tu entende? Então precisou pessoas olharem para Tito, quererem, desejarem aquilo que Tito carregava, começarem a copiar Tito para que depois os outros fizessem também. E assim é dentro da nossa empresa e assim é dentro da nossa família. O maior erro das nossas casas é que muitas vezes nós damos o melhor fora. E por isso que os nossos filhos não desejam fazer como a gente fez, porque não tem exemplo. E Deus tem me confrontado muito nesses dias sobre isso. Para quem tu entrega o melhor? Qual é a porção que tu mais entrega? Uma vez eu fiz um exercício e ele falava sobre prioridades. E aí você colocava numa coluna e colocava assim: coisas importantes para ti. Todo mundo coloca o quê? Deus, família, trabalho. Aí na outra coluna, depois de meia hora você vinha e preenchia. Quanto tempo tu gasta com Deus por dia? Quanto tempo você gasta com trabalho? Quanto tempo você gasta com a tua família? Agora ligue as prioridades. Você entendeu o que eu estou falando? A gente é incongruente naquilo que a gente diz ser prioritário. Ah, é a minha situação, é a minha condição. Faz uma ferramenta dessa em casa. Ou faz agora, enquanto o Espírito Santo está te pegando aí. O que é que realmente tem sido importante para ti? Aquele povo tinha uma ambição: os seus prazeres. E a palavra fala, e dentro de Tito ele fala sobre isso. Como que eu poderia então fazer algo se eu não tenho um modelo para me seguir?
E Paulo vem lembrando Tito que a base da igreja nunca foi discutir política, discutir religião, discutir teologia. A base da igreja sempre foi ser um exemplo para que alguém possa seguir. Em Tito 1,10 diz: pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam pessoas. Sim, ele estava dizendo, presta atenção, existem pessoas assim, existe. Mas naquele texto que a gente leu, vocês viram que ele disse, não percam tempo em discussões. Essas pessoas existem, mas a questão é, você vai dar foco para elas? Tu vai dar espaço para elas falarem? Tu vai dar ouvido para esse tipo de coisa? Então não perde tempo com isso. Ele estava falando de uma igreja. A base da igreja sempre foi a preservação da verdade. Mas da verdade de Cristo, não da minha. Quando eu preservo a minha verdade, eu vou ter que discutir contigo. Quando eu preservo a verdade de Cristo, mesmo que teologicamente nós não concordemos, os frutos mostrarão. E Paulo naqueles dias estava dizendo para ele, Tito, foca na liderança, foca no líder da casa, foca no líder da empresa, foca no líder da igreja, no líder do grupo, porque a partir do momento que você tiver um cara que seja admirável, terá várias pessoas que também desejarão ser como ele. Só que o problema é que existe uma diferença entre aquilo que é falado e aquilo que é vivido. Assim mesmo é na igreja. Assim é na nossa empresa. E assim é na nossa família. Existe uma diferença daquilo que nós falamos e aquilo que nós conseguimos aplicar. É real. E a discussão daqueles dias eram sobre resultados. E existem várias doutrinas, hoje ainda existem várias doutrinas capazes de gerar resultado. Se tu fizer uma formação em coaching, tu fizer uma PNL, você fizer várias ferramentas, elas vão melhorar a tua performance, mas nenhuma delas vai te dar salvação. E era sobre isso que Tito estava falando. Tem várias coisas que dão até resultados visíveis aos olhos de vocês, mas que ainda não trazem vida eterna. Ainda não trazem o prazer do desfrute da presença. E era sobre isso que aquele povo estava sendo alertado, que por mais que eles não estivessem vivendo um estado de calamidade em relação à cultura deles, aquilo ainda parecesse bom, tivesse gente batendo palminha, sabe? Aquilo não promovia nada mais do que seu próprio ego. Aquilo não promovia nada mais do que um prazer egoísta, que não pensava no bem-estar do outro, muito menos na salvação eterna. Então essas coisas foram sendo confundidas desde aquele período, e até hoje ela está muito intrínseca, inclusive no meio da igreja. Por isso que nós precisamos ter maturidade, conhecer a palavra, mas conhecer de verdade, para que nós não sejamos enganados. Aí nós conseguimos avaliar. Tem uma passagem no livro de Atos que ele diz que Paulo foi pregar com muita ousadia e intrepidez aos bereanos. E aí fala que aquele povo, que era o povo de maior poder aquisitivo daquela época, daquela região, ouvia com paciência e conferia, aferia tudo aquilo que estava sendo dito para saber se fazia parte daquilo que eles conheciam. Ou seja, não é sobre vir numa igreja e ouvir uma palavra, é sobre conhecer um reino e saber o quanto aquilo está inserido num projeto divino. Você entende que é muito mais do que pegar um culto. É sobre eu mergulhar de cabeça num conhecimento que muda a minha vida, que transforma a minha realidade. É muito mais do que chegar num culto e sentir uma presença.
é sobre construir uma presença, é sobre construir um ambiente, é sobre construir um lugar que Deus possa habitar. E depois que eu decido vir à igreja, eu ainda vou ser questionado pelos meus resultados. Eu ainda mesmo assim eu vou ser. Eu estava lá no mundo perdido, trago em trago, baderna em baderna, bailão em bailão, todo mundo brabo, a mãe apavorada, a mulher desesperada, os filhos com vergonha, e ninguém nem te falava nada. Começou a ir na igreja, a primeira coisa que disse, agora começou a ir na igreja. Não é vocês que são da igreja? Nossa, que tipo de atitude para quem diz que lê a Bíblia? Que Deus é esse, hein? Só acontece comigo isso? Parece que tem uma força contrária, sabe? Alimentando as coisas erradas que a gente faz. Parece que tinha um amigo meu que dizia, para o cara fazer coisa errada, o cara enche um ônibus. Agora para o cara ir fazer as coisas certas, não enche uma saveira, né? Para encher a saveira precisa de mais um só, né? É mais ou menos assim. Tu entende que quando eu ainda decido mudar, quando eu creio verdadeiramente, eu ainda agora tenho medo de vir aqui na frente aceitar Jesus, porque o que vão falar de mim? Dentro da igreja. Mas se passassem pela rua e vissem bêbado às 6 horas da manhã, era bonito, né? Ei, são macho. Menos a galera da brigada, né? Que passa às 6 horas da manhã, bota a mão para cima. Você entende? Existe uma cultura impregnada, e essa cultura não se perdeu. E Paulo está falando a Tito sobre isso. Ele estava dizendo que você ia ser questionado sobre os seus resultados. Só que Paulo tinha uma genuína preocupação, que a mensagem não fosse pregada pela metade. Ele tinha medo que aquela mensagem não fosse clara, e que o povo não entendesse que fosse somente um livro de conduta, mas que por trás de toda a mensagem tinha um projeto eterno, tinha algo muito maior do que a minha vida, que é a minha vida após a minha vida. Tito 3, 4 e 5 ele diz, mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu uma vida por meio do seu Espírito. Nesse versículo 5 ele fala de duas coisas, ele falou de lavou e falou de renovou. São coisas totalmente diferentes. Quando ele fala em lavar, ele está falando em purificação. Quando fala em renovar, ele está falando de mudar a mente para que possa se comprometer em algo. Então, pela misericórdia eu fui achado, mas pelo entendimento eu prossigo caminhando. São coisas totalmente diferentes. Aqui Paulo está sendo claro com a igreja, ele está dizendo assim, ó, vocês não mereciam, vocês não tinham feito nada justo, mas vocês foram encontrados. Porém agora que foram encontrados, pela bondade, pela misericórdia, pela graça do Senhor, façam algo, deem uma resposta. E a Dê cantou, em resposta a ti. Ou seja, aquilo que estava sendo feito era uma resposta àquilo que Deus já tinha feito. Era um mover de Deus em relação a algo que o povo deveria ter clamado. Só que, conforme o tamanho da teimosia, é o tamanho da marreta. Para os pouco teimosos, a marreta é pequena. Para os mais duros, a marreta é um pouquinho mais dura.
É assim, é como lascar pedra. Está dando certo com a marreta leve, vai. Enrijeceu, o pau come, porque o produto final é um. Então Paulo estava instruindo a Tito que houvesse uma mudança radical. Ou seja, aquilo que estava sendo vivido naqueles dias não servia. Tinha que ser radical. Tinha que ser abrupto. Tinha que decidir, chega. Se precisa chegar em casa e jogar alguma coisa fora, tem que fazer isso. Se tinha alguma coisa que estava incomodando. E se vocês forem estudar sobre a história dos avivamentos, vocês vão ver que eram pessoas que um dia para o outro começaram a orar e Deus deu uma resposta. A resposta foi aquilo que foi falado, o Espírito Santo. Ele mandou o regenerador e renovador, ou seja, ele nos lava a partir da verdade e nos transforma a partir do Espírito. Mas para que a gente possa alcançar o Espírito, existe uma decisão. É necessária uma decisão. E essa decisão envolve caminhar, avançar diariamente. Sim, eu não tenho tempo de ler a palavra, mas tu vai ter que ler, porque senão você é um ignorante igrejado. Somente isso. Tu entende isso? Eu sou um ignorante que vou na igreja. Em Tito 2,7 ele diz assim: você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. No 8, com linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a falar a nosso respeito. Cara, olha que absurdo isso. Se você entender só isso, olha o que Paulo está dizendo a Tito. Não basta somente conhecer a mensagem, você ainda precisa ter uma linguagem à altura, para que o inimigo não diga que vocês foram uns religiosos, uns legalistas, uns fanáticos. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam ter uma boa linguagem. Vocês precisam entender a bondade, a misericórdia e a graça. Se vocês conhecerem a verdade e entenderem a bondade, a misericórdia e a graça, na forma de falar, no trato com as pessoas, tudo isso será transformado. Mas por que Paulo está falando isso? É porque o povo não ouvia. Essa é a verdade. A igreja estava uma baderna. Ninguém se submetia. Ninguém parava para ouvir. Todos estavam cheios de orgulho. O povo da Grécia, até hoje, é o povo mais idólatra. É o povo que tem um Deus para cada coisa. É um povo que tinha muito resultado. Eles vivem num lugar lindo, cheio de riqueza. Então, os resultados deles não estavam tão ruins assim. Tu entende? Então eu chegar e apresentar algo novo, tem que fazer muito sentido. Só que eles não tinham entendido que aquilo que Tito estava apresentando não era algo para mudar a realidade dos dias dele, era para mudar a eternidade. Era para mudar a saúde da vida dos teus filhos lá na frente, dos teus netos, a história, quebrar os padrões que você não conseguiu entender, que aquele povo bárbaro seguia vivendo. De vício, de droga. E era isso que aquele povo vivia naqueles dias. Só que não tem nada mais desgraçado para um orgulhoso do que render-se. Não tem nada mais difícil do que render-se. Não tem nada mais difícil, principalmente para um homem, pedir ajuda. Dizer para um amigo: cara, eu preciso de ajuda, velho. Eu vou cair. Eu vou cair de novo. Eu vou morrer.
Imagine dizer para um Deus desconhecido. E eu não sei se vocês lembram, quando Paulo entra em Atenas, ele entra e ele olha para os lados, existiam muitas estátuas, dos dois lados, e ele vem entrando no templo para trazer uma mensagem. Lembra disso? Quem lembra disso? Lembra o livro? E aí Paulo chega e ele tinha uma mensagem muito boa. Ele chegou e disse assim: eu vi que vocês já têm muitos deuses, mas existe um altar de um Deus do desconhecido, e sobre esse Deus eu vos falo. Ou seja, vocês já tiveram várias experiências que até agora trouxeram vocês nessa vidinha de vocês. Sobre aquele Deus que vocês ainda não conhecem, mas que eu conheço, é sobre esse Deus que vos falo. Era essa a mensagem de Paulo, sobre um Deus que se conhece em andar, não sobre idolatrar uma estátua. Em Salmo 115 fala sobre: torne-se, pois, semelhantes a eles tudo aquilo que nós adoramos. Então aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos parecidos, então nós temos que cuidar. Eu brigava muito com essa palavra adorar, porque, o que você escuta? Eu adoro tal música. E eu comecei a pensar, adoração. Adoração quer dizer que se eu adoro isso, eu me torno igual. Então não é que eu não possa ouvir música, é que conforme a música que eu adoro, eu me torno parecido. E aí eu trago um modão lá, e aquele modão fala, vocês já pensaram. Aí eu boto lá tu entendeu? Não é que eu não possa, não tem problema nisso, o problema é que aquilo que eu adoro, eu me torno semelhante. E o quão grave isso pode ser, porque as minhas escolhas mudam o meu próximo passo, mudam o meu fim. E esse era o momento deles pararem com aquilo que eles estavam vivendo e, sim, acreditar que podia ter algo diferente. Em Filipenses 3:5, o mesmo Paulo instrui a igreja dizendo, Filipenses 3:5, desculpa, 2, 3 a 5. Filipenses 2, 3 a 5. Não façais nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E aí esse texto diz que não teve por usurpação ser igual ao Deus, e antes mesmo esvaziou-se, tomando a forma de servo e servindo como homem, né? Sendo Deus se torna homem. Tito naquela época foi levantado como um profeta, mas o que ele precisava gerar naqueles dias era de um homem que se tornasse um tangedor. Você sabe o que é um tangedor? Um tangedor é um homem com o poder de, através de um instrumento, através de algo, transformar o ambiente. Uma coisa é fato, a música tem poder de influenciar. E quem esteve aqui na conferência da transformação da mente, o Richard falou muito sério disso. E aquele anjo de luz, chamado Lucifer, era tangedor. Era tangedor. Ele tocava nas regiões celestiais. Mas por causa da necessidade de querer se comparar a Deus, ele foi expulso do céu. E carregou com ele o poder que ele tinha. Tito estava sendo instruído. Tu precisa ser um tangedor para esses dias.
Você precisa gerar um ambiente favorável para que aquele povo te ouça. Você precisa gerar um ambiente de adoração, um ambiente profético, aonde uma verdade se propague, transformando, mudando realidades, dando esperança e lembrando daquele que te comissionou. O papel de um profeta sempre é apontar uma visão, nem que seja necessário denunciar um comportamento. Esse é o papel de um profeta. Agora, o papel de um tangedor, fala-se em criar um ambiente propício para que a profecia acesse o coração. Em 2 Reis 3,15, quando o profeta Eliseu pede um tangedor para atrair a presença e o poder de Deus, ele diz: quando o tangedor tocava, a mão do Senhor vinha sobre o profeta, resultando na profecia do vale. Por vezes, em alguns ambientes, você será levado de forma sutil. E precisará perceber, debaixo dos seus olhos, o que é atual para os dias de hoje e o que não é. O que faz sentido para os próximos dias e o que não é. Muitas vezes você deixará o seu caráter ser colocado à prova pelo aquilo que você decide confiar. Mas maior é os planos de Deus sobre a tua vida. E quando aquele sentimento de dúvida chegar, por que Deus não fez, se Ele podia? Se Ele é um Deus que tudo pode, por que Ele não me tira desse lugar? Se Ele é um Pai de amor, então por que Deus permitiu que acontecesse isso? Eu vou te dizer, para que a dúvida não te pegue, o conhecer o caráter do Senhor é necessário. Então, para que nós não venhamos, no momento do desafio, ser colocado em prova, e venhamos assim como a mulher de Jó, colocar o nosso Deus à prova, nós possamos nos resistir firme, porque Jó disse que um dia ele conhecia de ouvir falar, mas hoje os olhos deles contemplavam a face do Senhor. Esse é o conhecimento que está sendo trazido para esses dias, um desejo aonde nós nos coloquemos de forma voluntária diante da presença do Senhor, que nós não venhamos de novo nos engodar com as nossas razões, nos encher de afazeres que não fazem sentido, em tarefas egoístas que só competem em interesses próprios, mas que nós possamos nos aprofundar nas coisas do reino, e cada vez que nós colocamos em prova a soberania do Senhor, automaticamente a nossa fé abala, porque nós precisamos crer que Deus é superior a tudo e a todos. Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus compassivo, e se nós não conseguimos crer nisso, e pior de tudo, às vezes nós até falamos para os outros, não, mas confia em Deus, tudo vai dar certo, a gente fala, mas quando é na nossa vez de confiar, como nós fazemos? Por várias vezes nós colocamos uma palavra, eu sempre tenho uma palavra para dar para os outros, mas agora parece que a palavra não me alcançou. A palavra, se a palavra saiu de ti é porque ela já estava em ti, então o que tu precisa é crer nela. Na tua vez tu precisa é crer nela. Em Hebreus 11, do 35 ao 39, ele fala de homens que receberam várias promessas. Ele diz, e Abraão confiou, e Noé confiou, e não sei quem, e Enoque confiou, e não sei quem confiou, mas não alcançaram, não viram se cumprir as promessas. Só que sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso?
é que mesmo sem ver as promessas se cumprirem, em momento algum, eles se ofenderam com Deus. Em momento algum, eles desanimaram. Em momento algum, eles falaram contra o Senhor. Eles mesmo sem alcançar as promessas, sem ver as promessas se cumprindo, seguiram caminhando na direção daquele que vocacionou. Foi isso que esses homens fizeram. Mas ninguém sabia que um dia nós teríamos o Espírito Santo. Esse é o sinal da promessa. A marca que nós carregamos é a presença de Deus conosco. E se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã porque Ele tem um projeto que não fala só de resolver os meus problemas diários, não fala só de resolver os meus problemas locais, dos problemas que eu vim até aqui. Ele fala de me salvar, de me curar e de me transformar. Essa palavra na Bíblia se chama sozo. É liberto, curado. Curar, libertar e transformar. É sozo essa palavra na Bíblia. E esse é o papel do Espírito Santo nesses dias. Nos salvar, nos curar e nos libertar. Ele vem para nos dar uma vida eterna. Ele vem para trazer em nós uma viva e nova esperança. Mas Ele vem como uma verdade que impacta as nossas realidades, nos dando um alerta para os próximos passos. Então não se ofenda com a palavra do Senhor. Medita nela dia e noite. Porque ela vai mudar o teu futuro. O louvor me ajuda? Tio Roger, apaga a luz. Presta atenção. Quando você tira um peixe, presta atenção. Quando você tira um peixe de dentro d'água e coloca ele num ambiente que não é dele, coloca ele na terra, ele começa a se bater, é verdade ou não? Ele começa a se bater, ele se bate com força. Para quem olha de fora, pensa, esse peixe está o quê? Desesperado. É verdade ou não? Esse peixe está perdido. Para que fazer esse tipo de coisa? Para quê? Olha só. Na verdade, esse peixe não está tentando se matar. Esse peixe não está brigando porque ele é um rebelde. Esse peixe está sendo morto porque ele está no ambiente errado. Vocês entenderam o que eu falei? Está se batendo? Presta atenção no ambiente. De repente tu está no ambiente errado. Tem ambientes que vão matar você. Tem ambientes que não servem mais para ti. Paulo disse em outro momento, em 2 Coríntios 13, versículo 5, examine-se então a si mesmos, verifiquem se vocês estão praticando aquilo que afirmam crer. Preste atenção. Examinai-vos vós mesmos. Tu lembra que ele falou que era para nós ter um caráter colocado à prova e induvidável? Ele estava dizendo para que não julguem, se examinem. Para que os outros não te acusem, se examinem. Verifique se estão praticando aquilo que afirmam crer. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, serão reprovados. Eu vou ler de novo. Se vocês não entenderam que Jesus Cristo está entre vocês, atitude nenhuma adiantará, porque vocês já foram reprovados. Se vocês não creem que o Senhor está em nosso meio,
habita em nosso coração, fez morada, tomou conta, já estão reprovados. Nada que façais mudará essa realidade, porque o Evangelho não vem para resolver os teus problemas. O Evangelho não é loja de conveniência, eu venho, pego o que eu preciso e saio. A fé, ela não foi feita para conquistar, a fé foi feita para suportar. Sim, a fé foi feita para suportar o dia mau. A fé foi feita para suportar até que pela graça o Senhor te alcance. Pela misericórdia Ele nos alcance. Sim, existem dias maus. A palavra diz em Mateus 6, 33, 34, ele diz: basta o seu dia, o seu próprio mal, mas buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Está no 33. Você entende isso? Então ao próprio homem, cabe avaliar o seu comportamento. Para que não sejais julgados, avalie o seu comportamento. Seja rápido em se arrepender. Seja rápido, não tenha vergonha, não seja orgulhoso. Esse orgulho trouxe você até aqui com os resultados que tu tem. Simples. No mundo você era elogiado pelas cagadas, e agora que tu está na igreja, você tem vergonha de se arrepender. Só que o arrependimento não muda a minha vida, mas muda a tua. O teu arrependimento muda a tua vida, não a minha. Avaliar-se não é julgar o outro, é medir conforme a régua do Senhor. Eu preciso aprender a medir conforme a régua do Senhor. A régua do Senhor é a palavra. E se nós não estamos na palavra, nós precisamos corrigir. É uma noite que o Senhor está dizendo: eu sou um Deus misericordioso, compassivo, bondoso. Mas se vocês não entenderem a minha verdade, já estáis reprovados. Eu quero orar com você nessa noite. Pode apagar, tio Rocha. Se tu quiser ficar de pé, fica. Se tu quiser ficar sentado, fica também. Mas não sai desse ambiente sem levar algo do Senhor embora. Não sai desse ambiente sem entregar algo para o Senhor. Senão, aquilo que nós estamos fazendo é movimento, é vento que passa e nada faz. Mas é uma noite de avaliação. É uma noite que nós precisamos parar e julgar aquilo que o Senhor está fazendo em nós e aquilo que nós estamos fazendo no Senhor. E agora eu quero entregar uma chave para ti. Tu lembra que Paulo instruiu a Tito a manter firme as autoridades, os líderes. Só que aquele povo que era bárbaro carregava consigo uma grande dor, porque eles vinham de autoridades abusivas, de autoridades egoístas, que cuidavam dos seus próprios desejos e prazeres. Sim, e se você tem dificuldade em confiar no Senhor, é porque você olha Ele como um Deus, uma autoridade, um ser que se acha superior e não que é superior. E se você tem dificuldade de manter um relacionamento com esse ser que é soberano, não superior, porque se ele fosse superior, ele não tinha se feito homem, se colocado a nosso serviço para nos salvar. Ele é um ser supremo, não superior. Ele não quer olhar você de cima para baixo, olhando os teus erros, os teus pecados e te achatando. Não,
Ele é um Deus bondoso, misericordioso e cheio de graça. E essa noite Ele quer te alcançar. Essa noite Ele está falando: abre teu coração, me permite entrar, fazer morada, me permite construir algo que nós vamos nos alegrar juntos na eternidade. É isso que o Senhor está falando. Se você tem problema com a autoridade, essa noite é a noite de você olhar para cima e dizer: sim, Senhor, eu me sinto ofendido com a autoridade, eu preciso ser perdoado por isso, e eu preciso te aceitar como meu Senhor e Salvador. Eu me sinto oprimido pelas regras, eu me sinto pressionado a fazer algo como se eu fosse ser envergonhado, mas o Senhor está nos chamando, não porque Ele quer te envergonhar, mas porque Ele quer te transformar. Você precisa aprender a confiar. Tu precisa aprender a conhecer e perseverar em conhecer continuamente, continuamente. Fecha teus olhos. Enquanto esse louvor vai tocar, eu quero que você faça essa avaliação. E essa noite é uma noite onde a glória do Senhor te alcançou, não por causa dos teus atos, mas pela bondade, pela misericórdia e pela graça do Senhor. É a noite que tu decide confiar num Deus poderoso, capaz de mover céus e terra para te encontrar, capaz de fazer todas as coisas cooperarem para que tu estivesse aqui essa noite com a oportunidade de se render ao Senhor. Que ambiente eu preciso deixar? Que ambiente eu preciso entregar? Que ambiente eu preciso renunciar? Para que a palavra não mais me ofenda, mas me transforme. Eu decido te amar. Glorioso, glorioso tu és. Perto de ti eu quero estar. Eu tomo minha responsabilidade. Eu decido vencer, pois com Cristo eu quero viver. Eu tomo minha responsabilidade. Eu decido vencer, pois com Cristo eu quero viver. Glorioso, glorioso tu és. Eu decido te amar. Glorioso, glorioso tu és. Perto de ti eu quero estar. Glorioso, glorioso tu és. Eu decido te amar. Glorioso, glorioso tu és. Perto de ti eu quero estar. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Se essa palavra tocou o teu coração, eu quero orar contigo. Se você permitiu-se ser tocado pelo Senhor nessa noite, eu quero te convidar a quebrar todo o orgulho, toda a altivez que nos torna rígidos,
que nos impede de usufruir de ambientes como esse. E eu quero te convidar, vem aqui na frente, eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo. Eu quero te ajudar nessa caminhada, nessa jornada. Quebra esse orgulho. Essa palavra foi para ti, não é à toa que tu está aqui nessa noite. Só que o Espírito Santo, Ele não veio para te ofender, Ele veio porque Ele quer te amar, porque Ele quer te tocar, porque Ele quer te transformar. Vem até a frente. Eu quero estar orando contigo. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cedro de justiça. Me ensina a fazer, me ensina a amar, me ensina a fazer, me ensina a curar os que confiam no Senhor. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cedro de justiça. Me ensina a fazer, me ensina a amar, me ensina a fazer, me ensina a curar os que confiam no Senhor. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cedro de justiça. Glorioso, glorioso tu és. Eu decido te amar. Glorioso, glorioso tu és. Perto de ti eu quero estar. Glorioso, glorioso tu és. Eu decido te amar. Glorioso, glorioso tu és. Perto de ti eu quero estar. Glorioso, glorioso tu és. Me ensina a fazer, me ensina a amar, me ensina a fazer, me ensina a curar os que confiam no Senhor. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cedro de justiça. Me ensina a fazer, me ensina a amar, me ensina a fazer, me ensina a curar os que confiam no Senhor. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cetro de justiça. Me ensina a fazer, me ensina a amar, me ensina a fazer, me ensina a curar os que confiam no Senhor. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cetro de justiça. Glorioso, glorioso tu és. Decido te amar. Glorioso, glorioso tu és. Eu decido te amar. Glorioso, glorioso tu és. Perto de ti eu quero estar. Glorioso, glorioso tu és. Eu decido te amar. Glorioso, glorioso tu és. Perto de ti eu quero estar. Eu tomo minha responsabilidade. Eu decido vencer, pois com Cristo eu quero viver. Eu tomo minha responsabilidade. Eu decido vencer, com Cristo eu quero viver.
ensina a fazer, me ensina a amar, me ensina a fazer, me ensina a curar os que confiam no Senhor. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cetro de justiça. Me ensina a fazer, me ensina a curar os que confiam no Senhor. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cetro de justiça. Me ensina a fazer, me ensina a amar, me ensina a fazer, me ensina a curar os que confiam no Senhor. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cetro de justiça. Glorioso, glorioso tu és, eu decido te amar. Glorioso, glorioso tu és, perto de ti eu quero estar. Glorioso, glorioso tu és, eu decido te amar. Glorioso, glorioso tu és, perto de ti eu quero estar. Glorioso, glorioso tu és, eu decido te amar. Glorioso, glorioso tu és, perto de ti eu quero estar. Perto de ti. Me ensina a fazer, me ensina a amar, me ensina a fazer, me ensina a curar os que confiam no Senhor. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cetro de justiça. Me ensina a fazer, me ensina a amar, me ensina a fazer, me ensina a curar os que confiam no Senhor. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cetro de justiça. Me ensina a fazer, me ensina a amar, me ensina a fazer, me ensina a curar os que confiam no Senhor. Não permanecem tristes, mas se levantarão como cetro de justiça. Amém. Amém. O Senhor falou contigo nessa noite? Não retenha a palavra do Senhor. Não retenha a palavra do Senhor. Carregue com uma firme convicção tudo aquilo que Ele tem falado aos corações de vocês nessa noite. E todos verão os frutos da glória dEle na vida de vocês, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.